Olá a todos, bem-vindos à nossa mesa Perspectivas Negras e Indígenas de Mulheres LGBTQ. Essa mesa tem como objetivo trazer essa interseccionalidade sobre questões de gênero, raça e a questão de identidade de gênero e orientação afetivo-sexual. Essa mesa também é uma proposta da Rede Brasileira de Mulheres LGBTQ+, que tem como objetivo gerar visibilidade, aumentar a empregabilidade e o desenvolvimento de mulheres LGBTQ. Meu nome é Débora Guep, eu sou uma das fundadoras dessa rede. Hoje eu também estou responsável pelo programa de diversidade e inclusão da Braskem. Também faço parte, sou membro do Comitê de Diversidade e Inclusão da BPRH, que é a Associação Brasileira de Profissionais de RH, e também sou uma das líderes do grupo, do Comitê de Mulheres LGBTQ, do Grupo Mulheres do Brasil. Tenho o prazer de contar aqui com Ananda Pushita, com Yasmin Vitória e com Mayara Dias, que vão trazer esses pontos tão importantes aqui para a gente discutir a importância dessa interseccionalidade, não só na nossa vivência do dia a dia, mas aí também falando do nosso trabalho, né, dentro de grandes corporações, dentro de empresas. Eu queria começar com Yasmin Vitória. Yasmin, quais são os principais desafios das mulheres negras, trans e periféricas para acessar, permanecer e se desenvolver no mercado de trabalho? Legal. Bom, primeiramente, obrigada. Bem-vindos a todas, todos e todos. Espero que a gente consiga democratizar o conhecimento aqui, poder explanar e comentar com vocês um pouquinho das nossas vivências, das nossas especificidades do dia a dia, e quão importante, de fato, é a gente poder compartilhar essas informações e entender que a gente é múltiplo e que, de fato, a gente precisa respeitar a diversidade, que é uma obviedade, na verdade, né? Respondendo a sua pergunta, Débora, acho que é importante a gente primeiro ter como principal ponto de partida aí que a sociedade brasileira ela se constituiu, na verdade, né, através de sistemas de opressões e mais do que isso, ela acabou que institucionalizando práticas discriminatórias, né? Então, quando você fala, por exemplo, de como que é no dia a dia você ser uma mulher negra, trans, é um somatório de opressões que estão no dia a dia segmentadas e estruturadas para que, de fato, a gente realmente já não esteja dentro de uma pirâmide social que seja benéfica para que a gente consiga acessar os espaços, se desenvolver dentro deles, ascender, poder compartilhar informações, porque a gente não luta por conquista, né? A gente acaba que, até aqui, passou por um grande momento em passar por um processo de sobrevivência das nossas vidas, né? Por isso que a gente comenta que as lutas sociais, as lutas de questões partidárias, de identidades, elas são muito heterogêneas, porque enquanto mulheres brancas estavam pleiteando para poder ter alguma conquista em relação a algo que até então não tinha, a gente estava buscando o básico que já era há muito tempo já conquistado por essa branquitude, que de fato a gente teve que colocar todas as nossas, novamente, as fichas e esforços para que a gente pudesse passar a conquistar. Eu, enquanto uma mulher trans negra, entendo que não há uma hierarquia de dor, porque a dor ela é pessoal, é subjetiva, então realmente cada uma tem a sua vivência, mas existe sim essa hierarquia de opressão. Então, como que essas daí, quando somatizadas, realmente afetam o dia a dia desse indivíduo? Né? O quanto que direitos de mulheres negras foram negadas até aqui, quantos espaços não foram cedidos, não foram possibilitados ter esse tipo de vivência, esse corpo preto político habitando nesses lugares. Então, eu sempre comento que não necessariamente a gente estando nesses lugares, mas o fato da gente já estar pleiteando, o fato da gente já estar
entrando e se desenvolvendo e adentrando dentro desses lugares já é um passo importante, porque o nosso corpo ele é político. Eu, de boca fechada, de fato, já estou mandando uma mensagem, já estou transmitindo uma informação, eu já estou realmente falando que eu existo, eu resisto, e tudo aquilo que foi me colocado como marcador social, de fato, infelizmente, me possibilitaram de acessar e me desenvolver alguns espaços nos quais eu estive tentando estar há algum tempo, mas que de fato eu consegui pelo menos existir naquele lugar. Então acho que é importante a gente entender que nosso corpo ele é político e realmente existe essa somatório de opressões aí que faz com que a gente realmente não consiga, infelizmente, ainda acessar nesses lugares e ter as mesmas oportunidades, que eu acho que é a palavra-chave aí que de fato vai fazer com que a gente consiga se aprofundar um pouquinho mais nesse discurso. Não, maravilhoso. Yas, eu acho que você traz esse ponto, né, essa questão da invisibilidade, e eu acho que um ponto interessante também do início, né, eu vejo nos últimos anos as empresas aqui no Brasil, nos últimos 5 anos, essa questão de diversidade, equidade, inclusão tomou um corpo grande, né, nas grandes empresas brasileiras, está aumentando cada vez mais, e você fala dessa questão, né, do corpo político, né, do estar. Você não precisa necessariamente estar lá falando alguma coisa ou fazendo um discurso, dando uma palestra, falando sobre o tema, apenas estar naquele lugar, né, movimentar para ocupar esses espaços de poder, esses espaços de tomada de decisão, esses espaços que que sempre foram majoritariamente brancos, cisgêneros, heterossexuais, sem deficiência, já faz uma grande transformação estrutural. Minha próxima pergunta vai para Maiara. Maiara, a gente sabe que a questão indígena ainda é pouco abordada nas empresas, né? A gente fala de invisibilidade, a questão indígena ainda é uma das mais invisíveis também. Quando a gente fala, pensa, né, nessa questão da interseccionalidade, então, ser uma pessoa indígena e LGBTQIA, essa invisibilidade dobra, triplica, né? A gente sabe também que no Brasil a gente tem contextos, né? Então a gente tem população indígena aldeada, população indígena em contexto urbano, que acrescentam aí mais camadas de complexidade, né? Nesse recorte aí dessa população. Eu queria saber de você quais são os desafios, né, da população indígena e LGBTQIA para acessar, permanecer e se desenvolver aí no mercado de trabalho. Perfeito. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando com todos, todas e todes, né? Então, eu acho que a palavra é exatamente o que a Yas trouxe e você ressaltou, né? A questão da visibilidade. Porque, até falando individualmente, eu sou uma mulher bissexual e indígena, em contexto urbano, né? Num centro urbano que não é muito comum, né, ter indígenas em cargos de destaque. Então, eu sou invisível, eu não existo, né? Para o movimento LGBTQIA, eu vou talvez não ser lésbica o suficiente, mas ao mesmo tempo eu também não sou hétero para ocupar um espaço dos heterossexuais. E hoje a gente fala muito de diversidade, né? A gente vem trazendo algumas questões raciais para a pauta, mas a gente acaba falando da população majoritária brasileira, né, que é a população negra, e aí, mais uma vez, eu não existo, né, no meu solo originário, eu não chego, né, eu não alcanço essa chance. Então, eu não tenho o privilégio de ter uma pele alva que me concedeu privilégios ao longo da vida, né, e eu também não vou efetivamente ser de uma representatividade da maioria da população. Então, eu não existo. Para qualquer lugar que eu vá olhar, né, que eu vá tentar me encaixar, não tem, aquele espaço não foi pensado para mim, aquele espaço não, a priori, não me quer ali. Então, é muito complicado. Então, eu acho que o primeiro desafio é superar a questão da visibilidade, né? É sempre trazer para a pauta que sim, existem indígenas em contexto urbano, não existem apenas indígenas aldeados, e mesmo os indígenas aldeados também vão estar aqui convivendo em sociedade, né? Não são pessoas à parte, né, do mundo.
Então, primeiro a gente tem que trazer para a conversa, né, e para, de fato, a gente estar incluindo todo mundo. Então, eu acho que o primeiro desafio é justamente a questão racial, né, de ser lembrado que nós nascemos desse solo, né, nós estamos em Abeyala, e nós precisamos ser respeitados enquanto povos originários daqui. E aí, quando pensa na interseccionalidade, né, e então a gente entra nesse acúmulo, né, de opressões. Então, dentro desse acúmulo de realidades não privilegiadas, digamos assim, a gente tem que ter ainda mais voz, né? A gente tem que pensar que eu preciso da minha voz enquanto indígena e eu preciso da minha voz enquanto mulher não heterossexual, que também não é lésbica, não é transgênero, né? É uma mulher bissexual que ainda existe, né? Talvez não seja pertinente aos grupos majoritários, mesmo dentro dos grupos de diversidade, mas eu existo e eu, né, reivindico esse meu local. Não, muito bom. Maiara, essa questão indígena, eu acho que, eu acredito, assim, não generalizando, mas eu acredito que na minha vivência com diversidade e inclusão, acho que eu não vi uma empresa trabalhando essa questão da população indígena, ademais, né, com esse olhar mais interseccional. Então, de fato, é um ponto importante para a gente pensar na construção de ações e programas dentro das organizações. Bom, falando mais de visibilidade, eu queria perguntar para a Nanda. A Nanda, a gente sabe que ser mulher negra e lésbica é enfrentar diversos tipos de barreiras, né, no crescimento profissional, na nossa sociedade, a questão de invisibilidade, estereótipos também. Conta pra gente quais são os maiores desafios e qual a importância de olharmos, né, para a questão de gênero e raça dentro do movimento LGBTQIA. Bom, quero primeiro agradecer o convite, Débora, e parabenizar aí as falas já que me antecederam. Adoro essas duas mulheres pujantes, potentes, latentes, para não dizer mais coisas ainda. Estou morrendo de saudade de todas vocês nesse momento pandêmico. Fico muito feliz de estar conseguindo debater esse assunto com vocês. E boa noite. Opa, boa noite, bom dia ou boa tarde para todos e todas. Então, eu acredito que dentro do movimento LGBT, ter esse recorte, ele é primordial. Na verdade, é um ponto primordial e a gente não pode partir senão desse ponto. Por quê? Né? Historicamente, como a gente conhece, o movimento LGBT ele sempre foi pautado e desenvolvido por uma figura específica, que é o homem gay branco, a maioria das vezes classe média. Então, a gente tinha uma invisibilidade muito grande de mulheres lésbicas, bissexuais, trans, e isso foi se desconstruindo ao longo do tempo, principalmente da metade da década de 90 para cá. E a partir disso, né, a partir do momento que a gente toma um pouco as rédeas, e isso com muita luta, então a gente não pode esquecer da luta de todas aquelas que vieram antes de nós, para que a gente conseguisse ocupar esses espaços também. A partir desse momento, a partir dessa visibilidade, começa-se a falar sobre os assuntos, né? Se falar sobre as vivências, como a Yas e a Mayara falaram, é muito heterogêneo e é muito diferente para cada uma a experiência de exercer a sua sexualidade, a sua afetividade e de se estar numa sociedade numa complexidade múltipla, né? Porque a gente tem um país continental, onde você tem vários Brasis e várias vivências além disso, né? Vivências urbanas, vivências rurais, vivências aldeadas, vivências quilombolas. Você tem uma pluralidade gigantesca. Então, não se pode partir, né, do debate LGBT, QIA+, a não ser dessa interseccionalidade. E a partir disso, a gente precisa, talvez, mudar um pouco a lente, né? E acho que a fala da Yas também me traz muito isso,
de aprender a ouvir e, a partir desse ouvir, conseguir compreender uma realidade que não é a sua. Então, acho que o primeiro ponto, né, para a gente sobrepor essa invisibilidade, e daí, enquanto mulher lésbica, negra, esse é o ponto de partida, porque nada que você faz no primeiro momento é reconhecido, né? Porque primeiro você é mulher, depois você é sapatão, depois você é preta, e daí, enfim, as coisas vão realmente se assoberbando, e você sempre tem uma coisa te puxando para baixo, né? Uma estrutura social te colocando para baixo. Então, mudar essa ótica, né? E acredito que as empresas ganham muito quando elas começam a ter esse olhar de o que eu posso aprender com essa pessoa, não o que eu posso ensinar. O contrário, o que eu posso aprender. Porque a vivência dessas pessoas que não estão nesse espectro padrão, né? Que seria as pessoas que mais ascendem aí as companhias, os homens gays brancos, cisgêneros, quem não está nesse padrão tem muitas outras vivências a ensinar. E eu acho que aí é que está o pulo do gato, aí é que se encontra realmente a diversidade e a inovação nos espaços. Porque são dessas vivências que você tem uma riqueza incomensurável. Você tem, enfim, muita coisa para aprender e para trocar. Então, acho que esse é o recado que eu tiro, assim, dessa necessidade de falar sobre interseccionalidade. Partir da interseccionalidade para as pontas. Então, a gente precisa que a nossa... esse sobrepujar de opressões, essa hierarquização de opressões seja o centro, porque senão a gente nunca vai conseguir desconstruir essa hierarquização e nem sobrepor isso, né? Não, excelente. Na minha opinião também, eu acho que nenhuma ação de diversidade e inclusão, de equidade nas organizações é sustentável e vai para frente sem um olhar interseccional. Vejo muitas empresas, né, hoje colocando meta para aumento de mulheres na liderança, também aumento de outras populações, mas um olhar de cluster, que é, né, um olhar focado em cada grupo, que é importante ter. Mas, por exemplo, se a gente olha para a questão de gênero, né, para esse recorte, vamos chegar a 50% de mulheres em, sei lá, 2030. Quais mulheres vão chegar lá nesse status quo, né, se você não tiver um pensar interseccional? Muito provavelmente as brancas sem deficiência, heterossexuais, cisgênero, etc, etc, etc. Então, é preciso esse olhar para a gente chegar lá no futuro, né, mesmo tendo essas ações afirmativas, para a gente chegar lá no futuro com uma diversidade e uma inclusão sustentável, que de fato represente, né, a diversidade presente da sociedade dentro aí, das organizações e dentro dos espaços de poder. Nessa linha, eu queria perguntar para todas vocês, como que as organizações, né, podem pensar de forma interseccional as ações, né, em diversidade, equidade, inclusão, quando a gente fala de gênero e raça, né, e trazendo essa interseccionalidade do todo. Como vocês acreditam que, assim, de forma prática, as ações podem as empresas podem endereçar esse tema? Eu vou falar para você que eu acho que a primeira coisa, e aí retomando a fala aí, complementando, na verdade, da Nanda, é a questão do ouvido e do olhar empático. Enquanto você realmente não olhar para a demografia da sua empresa, fazer esse trabalho de dentro para fora, entender os números percentuais, qual que é a origem, todas as informações que antecedem aos números também, não apenas se atentar às questões quantitativas, mas também às questões qualitativas também. Então, acho que a partir da observação, para começar, é que de fato a gente consegue ter esse primeiro estalo de incomodação, né? E eu acho que esse incômodo ele é necessário, é uma coisa que vai acontecer, e não entender que é uma culpa da empresa, né? Eu acho que a gente está falando aqui mais para uma questão de responsabilidade, né? Mais do que você querer atingir aquele número específico, mas o como que isso vai ser feito?
para quem vai ser feito, com quem vai ser feito, com quem que eu vou precisar me articular para que isso seja feito. Então, o primeiro ponto de tudo, que eu acho que é a base, você partir por esse olhar clínico e cirúrgico, que muitas vezes vai o tomador de decisão, as pessoas que estão ali avaliando isso daí, ele não vai ter essa sensibilidade, porque muitas das vezes, nas maiores empresas que a gente sabe disso, são profissionais e pessoas aí que não têm esse olhar sensível para o momento de contratação, de identificação desses gaps de pessoas, mas, após identificar essas informações, como que eu vou poder, de forma intencional, trabalhar nessa lacuna que eu parti da minha observação inicial? E, realmente, quando a gente está falando de ação, a gente está falando de intencionalidade e propositividade. Como que você vai fazer? Né? Acho que mais do que realmente aquilo que eu falei, mais do que a questão quantitativa, mas a questão qualitativa. Então, existem várias ações afirmativas e formas de você realmente trabalhar nessa questão, respeito a todas as formas que as empresas vêm se articulando e vêm estudando e vêm pensando de uma forma holística de como que vai poder contemplar dentro de casa, né, o que a sociedade de fato hoje possui, né, pessoas que são majoritariamente negras, né, grandes pessoas LGBTQIA+, mulheres, profissionais com deficiências que são tomadores de decisões e que são pessoas que têm forte influência no consumo e poder de compra também. Então, como que você vai poder realmente fazer esse trabalho intencional de trazer essas pessoas que estão fora para dentro? E realmente, para isso, precisa ter métricas e como que você pode mensurar. Eu acho que o que não é mensurável é difícil, de fato, de você realmente atingir um resultado que tanto se espera, né? Então, acho que realmente aquilo vai partir bastante da questão da observação, do olhar e da escuta empática também, de você realmente trazer ações e discussões propositivas, e você realmente entender que se faz necessário que a empresa, enquanto uma entidade jurídica, ela tenha uma responsabilidade social, uma responsabilidade para as pessoas, com as pessoas. Né? Nada está excluído a parte disso. Entender que todas essas ações, elas não são segregatórias e de longe um privilégio, qualquer outro tipo de coisas que a gente está fazendo para descartar outras pessoas. Não, a gente está, na verdade, trabalhando uma questão de inclusão. Né? Como que a gente, uma vez que identificou essas lacunas e essas informações demográficas sociais que de fato não estão contempladas dentro da empresa, como que a gente vai poder trabalhar nessa perspectiva de inclusão? Né? Porque, como você comentou, a gente entende que pessoas que estão em grandes cargos, que ascenderam historicamente dentro das grandes companhias, que conseguiram, pelo menos, passar por um processo de triagem inicial, que seja, são pessoas que já advêm de uma história né, de cunho privilegiado. Né? E quando a gente fala em relação a privilégio, a gente não está falando apenas estudar em grandes colégios, em grandes instituições acadêmicas, ter 2 idiomas, isso também. Porém, existem também outras questões que a gente não considera, mas que são tão importantes quanto. Né? A gente sabe que tem pessoas que ainda não têm acesso à internet, que não têm acesso digital, que não têm acesso ainda ao que comentam. Como que a gente realmente chega, né? A gente delimita todo esse discurso numa questão de meritocracia, quando existem tantos outros indicadores que estão a olho nu ainda, de fato, dificultando o acesso a pessoas dentro dessas empresas. Então, como é que as empresas, de fato, podem se sensibilizar e trabalhar de forma vocal e ativa também, não apenas para recrutar, atrair esses profissionais, mas também atuar na fonte. Como é que a gente pode, já desde já, trabalhar numa questão de capacitação de jovens, de pessoas periféricas, onde são essas pessoas que de fato a gente não consegue estar contratando, onde que a gente está indo por aquelas essas pessoas, e se de fato a gente identificou que há um problema a ser sanado, como que a gente pode fazer para que isso seja feito? E muitas das vezes vai exigir da gente uma movimentação maior,
mais do que aquilo que foi desenhado pela liderança, porque a gente vai estar falando com pessoas, e pessoas são complexas, pessoas são sensíveis, pessoas realmente advêm de vários pontos de partidas que são diferentes. Então, como que a gente também consegue fazer com que essas pessoas que vão trabalhar na captação e no desenvolvimento dessas pessoas também possam ter esse olhar holístico para essa questão de diversas vivências que o mundo hoje contempla. Eu concordo completamente, né, 100% com tudo que a Yas trouxe. E aproveitando a questão que ela trouxe agora no final da capacitação, eu acho que aí está o grande segredo, assim, tá a grande chave da questão. Porque se a gente, não adianta a gente ver que mulheres não seguem muito em carreiras de exatas, por exemplo, e a gente vai buscar isso só no ensino superior, né? Não adianta a gente tentar pegar no final um problema que começa muito, muito, muito antes da chegada no ensino superior. Então, eu acho que é muito ir em escola, não ensino médio, ensino fundamental mesmo, o famoso pegar da base, né? Pegar do começo, para a gente também ir incutindo, né, certos tipos de interesse que muitas vezes a estrutura social não permite com que a pessoa sonhe, né, tente alcançar, né? Às vezes é um local tão inalcançável do ponto de vista que ela se encontra que nem surge o desejo ali nela, mesmo uma pessoa que tenha muito potencial. Então, quando a gente está pensando em capacitação, eu penso muito que a gente não pode pensar só na parte final. Eu acho que a gente tem que chegar muito no começo mesmo, né, de criança, né, de pré-adolescentes, para pegar esse interesse ali na fonte, né, e a gente atuar em cima disso. E outra coisa que a Yas falou sobre a intenção, né? Eu acho que tem que funcionar dessa maneira também, tem que ser com o propósito de aumentar a minha diversidade, eu tenho que ter essa meta clara de aumentar a minha diversidade de maneira interseccional, né? Como a Débora trouxe, né? Não adianta eu pôr uma meta de mulheres sabendo que só vão chegar lá as mulheres heterossexuais e brancas, e cisgênero. Então, não adianta eu colocar uma meta de LGBTQIA+, sendo que eu sei que só vão chegar lá os homens brancos gays, né? Então, a gente tem que pensar nessas metas com a interseccionalidade e com a intenção de, porque hoje em dia a gente já sabe, né, não só com os estudos comprovados, mas no olho também, né, a gente sabe que a diversidade é um diferencial, né, é uma estratégia de negócio mesmo, né, não é mais um diferencial, né, é uma estratégia de negócio justamente porque quando eu tenho olhares diversos, né, tenho vivências diversificadas dentro da minha operação, dentro do meu negócio, eu vou conseguir olhar para lugares que talvez, né, passariam em branco, né, seriam pontos cegos dentro do meu planejamento, né, e com olhares diversificados eu vou conseguir enxergar mais além. Então, eu acho que quando a empresa usa da diversidade não apenas para cumprir tabela, né, não apenas aquela coisa para inglês ver, mas ela realmente se engaja, ela entende o lucro que ela mesma tem adquirindo essas ações. Bom, complementando essas duas maravilhosas, eu acho que 2 pontos importantes foram tocados, né? A intenção, que a Mayara traz, e as métricas, o planejamento que a Yas coloca, né? E o fato de não existir uma receita de bolo para essas questões. Então, eu acho que, corroborando com tudo isso, um ponto de partida também é a tomada de consciência interna e externa. A empresa, como a Yas bem coloca, ela tem uma responsabilidade social porque ela está inserida numa sociedade. Então, entender que aquela sociedade tem aquilo posto, né? E nós, num país como o Brasil, e ainda mais nesses últimos 5 anos, com toda essa recessão que nos persegue, agora com a pandemia, a gente tem aí um abismo cada vez maior entre os mais ricos e os mais pobres, né? Um aumento muito grande da população mais pobre e um aumento da riqueza daquela parcela muito pequena que são muito ricos. Ter isso em mente, né? Saber onde se está pisando, né? Saber em que sociedade se está,
também é um ponto de partida para essa tomada de consciência e para essa intenção de sobrepor essas desigualdades e essas dificuldades que se colocam quando a gente não tem a possibilidade de trazer diversidade e incluir essas pessoas. Então, a partir disso, a partir dessa tomada de consciência, realmente entender que a companhia, né, as empresas, elas não estão adstritas e não estão fora dessa sociedade. Elas são complexas, assim como essa sociedade, porque são feitas de pessoas, né? E isso traz também uma importância política, de fato, né? De debater essas questões, que essas questões não são partidárias, que se coloque bem, mas são, sim, políticas, porque falar sobre diversidade também é falar sobre políticas públicas, cobrar políticas públicas, né? Como que eu quero contratar alguém que está na periferia, que não tem saneamento básico, que não tem transporte coletivo para chegar à minha empresa? Qual é a negociação que eu vou ter que fazer? Então, é muito mais complexo também do que somente abrir essa visão e ter um olhar mais empático e buscar da base, né? É entender que a gente está numa sociedade complexa e que as companhias, fazendo parte dessa sociedade complexa, também têm responsabilidade de construí-la, né? E construí-la e desconstruí-la também, né? Desconstruir esses abismos sociais que nos assolam e trazer possibilidades e oportunidades de crescimento conjunto. Afinal de contas, como a Bayara bem falou, ter esse olhar mais amplo traz lucro não só para a empresa, mas também para o país, para a sociedade que se insere, aumenta o poder de consumo da base, aumenta o poder de possibilidade de educação, enfim, todos ganham, né? Todos ganham com diversidade e inclusão. Eu acredito que ter isso em mente faz com que a gente consiga traçar aí uma meta de trabalho e trazer as métricas que a Yasmin tanto falou, de uma forma mais assertiva. E daí não puxando a régua para baixo, mas sim tendo um olhar real do que as coisas, de como as coisas estão, né, na nossa sociedade. Então, talvez esse pensamento de botar a régua para baixo seja somente uma miragem, né? Uma pessoa olhando numa miragem que não existe, porque não se deu conta da própria realidade social de que se está inserida. Eu acho que cair na real, né? Como eu bem digo, consciência de classe e interpretação de texto traz bastante benefício para todo mundo. Não, maravilhoso. E esses pontos são muito importantes, a gente está falando desse compromisso das organizações. Agora, quando a gente fala dos indivíduos, né? Como que as pessoas aí com mais privilégios podem apoiar na inclusão de mulheres LGBTQ, sobretudo das mulheres negras e indígenas? Bom, vou começar. Quem vai? Não, eu acho que é justamente a partir dessa tomada de consciência, sabe, né? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue ter essa desconstrução pessoal, porque é uma desconstrução pessoal, e a gente não pode auferir culpa por ter a realidade que se tem, porque, enfim, a gente nasce na condição que se nasce e se desenvolve com as condições que se tem, né? Não é um autoflagelo, olha, eu sou privilegiado, coitado de mim. Longe disso. Simplesmente conseguir ter essa consciência de que você teve uma boa cama para dormir, uma alimentação saudável, um teto sobre a sua cabeça, não alagou a sua casa milhões de vezes, você conseguia ir para a escola, né? Você não precisou trabalhar desde os 10, 12, 15 anos, você não precisou sair da escola, ou foi expulso da escola por bullying ou por violência, enfim, vários aspectos que te fizeram estar onde você está hoje. E a partir disso, trazer essa visibilidade, possibilitar essa visibilidade, já é um grande passo. Primeiro, ter a consciência já é um grande passo, porque aí você sabe conscientemente que todas as ações que você faz e você tem a partir daquele momento impactam, de certa forma, nessas outras vivências que não são iguais às suas. E outra, trazer junto, né? Conseguir fazer com que essas pessoas que são interseccionais, as mulheres LGBTQs, consigam ascender
consigam ter espaço de voz, de vez, consigam se desenvolver. Então, isso pode ser feito de várias maneiras, não só com uma mentoria dentro da própria empresa, não só com um acompanhamento mais apurado para se entender quais são as dificuldades daquela pessoa, porque, enfim, cada pessoa tem uma dificuldade diferente. O que a gente pode fazer para que aquela pessoa se consiga progredir e atingir os seus próprios objetivos, se ela quer realmente atingir aqueles objetivos, quais são, né? E daí aquele ponto da escutativa, né? A partir da escutativa, você conseguir se colocar como um trampolim, porque é isso que o privilégio, as pessoas privilegiadas fazem, né? Com nós, mulheres LGBTQs, que não tivemos a mesma possibilidade. Elas servem como um trampolim para que a gente alce voos e, enfim, nos desenvolvamos da forma como acharmos melhor, né? Por favor. Pode falar, Yas. Quer falar? Não, pode falar. Obrigada. Eu acho que super concordo que a Nanda comentou. Primeiro de tudo, que a gente precisa sempre confirmar aqui é que quando a gente se trata de privilégio, é menos sobre culpa e mais sobre responsabilidade, né? O que a gente pode, enquanto agente de transformação e que está numa posição de destaque, numa posição que você não vai ser invalidado, numa posição que as pessoas te ouvem, numa posição em que você caneta algumas políticas, algumas ações, como que você pode trabalhar com esses privilégios em prol de grupos que são historicamente minorizados e invisibilizados, né? Então, acho que é super importante a gente saber como é que a gente pode realmente usar isso que, como a Nanda comentou, ninguém simplesmente sortudo de ter nascido branco ou você escolheu. Não, mas realmente você é fruto de uma sociedade que, de fato, não te invalida e não te impede de acessar os lugares, de se ascender nos lugares, de poder realmente ter um desenvolvimento, de poder sonhar, que é o que a gente comentou aqui também. A Maia comentou brilhantemente, tem pessoas que durante o seu histórico de vida perdem realmente até aquilo que a gente falou, da vontade, da intenção, da possibilidade de sonhar, porque isso, historicamente, também foi roubado dessas pessoas, o direito de simplesmente querer ser, né? Simplesmente o direito de querer ter, simplesmente o direito de querer existir. Então, isso foi tomado, né? Então, como que as pessoas privilegiadas, de fato, podem contribuir para essa luta antirracista, para essa luta anti-LGBT-fóbica, e como que elas, inclusive, além de tomar para si também essas questões e ser esses agentes de transformação, como que elas podem compartilhar essas informações, como que elas podem fazer com que isso realmente seja escalonado, como que isso seja, de fato, seja ouvido, seja visto por outras pessoas que, inclusive, fazem parte do grupo dessas pessoas, né, desse grupo seleto de pessoas. Então, isso através de microações, até as ações mais satíricas possíveis, do tipo alguma brincadeira que você escuta durante ali uma convivência com seus amigos, com sua família, na escola, na faculdade, no trabalho. São pequenas ações do dia a dia que fazem com que você realmente se consiga ser um pouco mais consciente do mundo no qual você está inserido e realmente passe a ajudar com que pessoas que foram aí Acho que a Yasmin caiu. Maiara, você quer falar uma sua pessoa fala? que Voltou. Voltei. Se você é uma pessoa que tem a possibilidade de encanetar, encabeçar uma ação que o seu grupo de diversidade, o seu grupo está desenvolvendo, está pensando,
E antes mesmo de você tomar uma decisão, como que você pode ser um fomentador dessas ideias, como que você pode ser uma pessoa que se interessa genuinamente por isso, como que você pode ser uma pessoa que impulsiona essas ações também, né? Então, como que você realmente pode fazer com que isso seja possível de ser feito, uma vez que você realmente está nesse ambiente no qual a sua voz é ouvida, onde você não passa por nenhum tipo de restrição, onde você não passa por nenhum tipo de barreiras que possam, enfim, fazer com que você acesse esses lugares. Mas, para além disso, como que você pode democratizar esse conhecimento e fazer com que os seus e as suas também façam parte desse ecossistema de inclusão, também façam parte desse momento onde a gente realmente está aprendendo a entender que a gente precisa se racializar, a gente precisa, sim, entender quais são as micros, até as mais agressivas formas de desrespeitar outras pessoas, como que a gente realmente pode mitigar isso daí no nosso dia a dia. Né? Muitas das vezes as pessoas acham que vão precisar fazer muitas coisas estratosféricas, mas não, é óbvio, isso é esperado, né? Você que realmente tem o poder para tal, mas eu acho que no dia a dia você também pode contribuir para essa causa. Né? Eu sempre comento, por exemplo, de pessoas que já viveram comigo, que já trabalharam comigo, e eu fico pensando através de algumas falas que elas, às vezes, pode soar um pouco como preconceito, porque realmente tem um pouco de resquício, né, de uma pessoa que não é letrada para falar da causa trans, por exemplo, mas pessoas que falam assim, poxa, eu falei de você para minha esposa, eu falei de você para o meu filho, eu falei de você numa reunião XPTO, que eu conheci uma pessoa que trabalha, que tem emprego formal. Então, como que essas vivências particulares específicas pode também ser ter um maior alcance, né? Como que você pode também provocar essa mudança no meio do qual você parte? Então, super acredito sim que essas pessoas privilegiadas elas podem ser agentes de transformações ativos nas causas que são delas também, né? Às vezes a gente tem essa falsa impressão de só olhar para as pessoas negras, de só olhar para as pessoas LGBTQI+, ou para grupos minorizados, que de fato tem que acontecer, mas ele também não se entende como indivíduo que precisa também entender que, além dele fazer parte do problema, ele tem que fazer parte da solução também. Então, ele também tem que estudar o que é branquitude, ele também tem que estudar o que é masculinidade tóxica, ele tem que estudar cisgeneridade, porque, de fato, fala sobre nós. Né? Então, a gente também deixa essa questão muito de apenas direcionar ao outro, mas falar assim, o que o meu povo, o que o grupo do qual eu faço parte está fazendo isso? Por que a gente fez isso? Acho que ela caiu de novo. Vamos esperar ela voltar. Voltou. Vamos ver se ela volta. Que foi, Ananda? Voltei de novo. Voltou. Aí, viu? É o mesmo Terminando. tempo que leva. Fênix. Que coisa. Pode, enfim, finalizar aí, contribuir para que a gente consiga, de fato, alcançar esses espaços. Perfeito. Bom, depois das falas irretocáveis, né, das minhas colegas, resta muito pouco a dizer. Eu queria só ressaltar o que a Ananda trouxe, né, do se fazer trampolim, né? Eu acho que é muito importante, entra dentro da questão da consciência, né? Primeiro você tem a consciência e depois que você tem essa consciência, você usa o espaço que você já tem, né, para trazer voz para quem ainda não conseguiu chegar lá. Isso não é uma questão de favor, né? É o que a gente fala muito de reparação histórica, né? E entender também o quanto você tem a ganhar, né? Caso eu chegue no mesmo lugar que você já chegou, né? Que você não tenha a perder, pelo contrário, você tem a ganhar, assim como é estratégico para as empresas explorar as interseccionalidades da diversidade, né, também é enriquecedor para mim como ser humano, né, para minha vivência pessoal, né, conhecer outras vivências.
E mais do que isso, eu acredito muito na questão do normalizar, né? Eu sempre falo muito do teste do pescoço, né? Já tá ficando batido, né? Que eu sempre falo para você, onde quer que você chegue, né? Você tem que chegar onde você está, se posiciona, olha para um lado, olha para o outro, né? Mexe o seu pescoço para os dois lados e veja quantas pessoas LGBTQIA+ estão ali, né? Quantas mulheres estão ali, quantas pessoas indígenas e negras você está vendo. Então, a partir do momento que você se incomoda com esse padrão que deixa de fora tantas vivências importantes e ricas, né? Você já começa a fazer parte da solução, como a Yas trouxe, né? Eu acho que quando você se cerca de vivências diferentes da sua, você cresce, não só profissionalmente, pessoalmente, mas você ajuda a sociedade a crescer, né? Você ajuda a engrandecer todos os olhares, todas as perspectivas que a gente tem. Excelente, incrível, eu amei. A gente já está chegando ao fim, todas as perguntas que eu fiz para vocês, enfim, respostas incríveis que eu acho que vai agregar muito para quem está aqui escutando a gente. Tem uma frase muito famosa que eu acho que é uma grande mentira, que é o quem sabe faz ao vivo. Na verdade, eu estou achando o gravado muito mais difícil. Hoje a gente está aqui gravando, vocês podem ver aí pela janelinha da Nanda, não sei se vocês conseguem ver, mas está de noite, então a gente está aqui gravando. E eu cometi um erro no começo. Normalmente, nessas mesas, as pessoas se apresentam, né? E depois a gente entra as perguntas. E eu não sei o que aconteceu. Não pedi para vocês se apresentarem. Então, acho que é o horário, né? É o horário. A gente tá aqui São as 1000 lives no dia, né? Exato. Aí eu queria, vamos fazer o contrário, então. Então, normalmente a gente começa se apresentando, hoje vamos finalizar se apresentando, contando um pouco de vocês, deixando considerações finais. Quem começa? Tá, eu posso ir. Bom, meu nome é Nanda Pusta, eu sou advogada, atualmente trabalho na ExxonMobil, sou ativista de direitos humanos praticamente minha vida toda, mas mais focada no movimento LGBTQIA+, nos últimos 6 anos, fazendo essa interseccionalidade, né, trazendo as vivências das mulheres lésbicas e negras dentro da comunidade LGBT, e estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, estar ao lado de vocês engrandece aí ainda mais o debate. Bom, seguindo então a ordem alfabética, né? Eu sou a Mayara Dias, né? Atualmente eu sou agente de inovação no Sebrae, eu sou relações públicas, pesquisadora, eu sou indígena do povo potiguara da Baía da Traição, né? Eu descendo desse povo guerreiro. Eu faço parte do comitê gestor da Rede Brasileira de Mulheres LGBTQIA+. Aliás, a gente é só LGBTQ+. E eu também sou feminista, ativista dos direitos humanos, desde que eu me entendo por gente, até porque, como a Yas trouxe, né, o nosso corpo é político, né? Se o pessoal é político, o corpo de pessoas de grupos muitas vezes minorizados, né, não necessariamente minorias, é ainda mais importante que a gente reivindique o nosso local no mundo, né, que a gente se coloque e que a gente traga essa voz, né, que muitas vezes, né, que tantos de nós, infelizmente, ainda não tem. Legal, meninas. Bom, obrigada, né, por hoje, e meninas também, assim, pelo debate rico em informação e de aprendizado mútuo. Me apresentando bem brevemente para vocês aqui, eu sou Yasmin Vitória, eu trabalho no time da América Latina de sucesso do cliente, da Salesforce do Brasil. Enfim, e como a gente falou durante essa sessão, eu parto da premissa de adentrar e de penetrar e de poder trazer reflexão, inquietação e alguns incômodos através do meu corpo, né? E eu acho que é isso, como que a gente de fato pode provocar essa transformação
através da nossa própria vivência, da nossa própria história. Eu acho que estar num ambiente formal de trabalho diz muito de como é que a gente, de fato, está fazendo essa revolução, mesmo que aquém do necessário e urgente, mas isso está acontecendo. Muito bom, eu agradeço aí a presença de todas. Acho que foi, enfim, uma mesa incrível, as pessoas vão poder, enfim, entender melhor da importância dessa questão da interseccionalidade. De novo, agradeço aí o convite do Altenico para a gente estar aqui falando de um assunto tão importante, dando essa visibilidade para pautas também que têm que ser consideradas dentro das pautas LGBTQIA. Muito obrigada e bom evento aí para todos.